Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto, trazendo a minha amiga Marcela Pássaro. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Viu? E a gente está aqui hoje falando com ela sobre um assunto que vai te interessar, porque nós vamos falar de nova era, né, Marcela? Sim, com certeza, sempre. A gente tem aqui um assunto que ela com muita propriedade vai colocar para vocês, e a gente vai começar com astrologia, mas antes da gente falar sobre o assunto, a Marcela vai se apresentar, vai dizer quem ela é e a que veio. Depois a gente começa um longo papo que vai ser muito interessante para vocês. Vamos lá, Marcela. Oi, gente, tudo bom? Bem, meu nome é Marcela Pássaro. Eu trabalho com uma linha de astrologia, também trabalho com terapia e também trabalho com nutrição. E com isso eu acabei desenvolvendo nutrição espiritual. Muito legal, que ela posta sempre no Facebook dela, então, Sim. Inclusive quem quiser conhecer mais sobre isso é Marcela Pássaro, né? Isso, eu tô como nutrição espiritual no YouTube em todas as mídias, né? E aí eu fui desenvolvendo, né, de uma maneira inconsciente, porque a gente vai caminhando. É sempre inconsciente, né, Marcela? Sempre, depois a gente vai tomando consciência do que a gente veio fazer. Pra quem vai né? fazer, pra que veio, né? E aí eu falo que hoje eu sou uma nutricionista da alma. Que legal. Que na verdade né? a gente tem que nutrir a alma para nutrir o corpo físico. Sim, sempre de dentro pra fora, né? Dentro pra fora. Então a gente trabalha tanto com a astrologia, com a constelação, com a psicologia, né? Constelação familiar também você trabalha? Sim, também. Mas Que aí eu legal. acabei criando a constelação astrológica. Olha que legal. Porque na verdade, como a gente é uma junção do mapa astral, do astral do meu pai e da minha mãe que estava vibrando naquele momento da concepção, te gerou. Sim, sim. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se na sua família o seu pai não conseguia liberar a raiva, não conseguia assumir a raiva, então estava encoberto, não estava incluindo na vida dela. Provavelmente você vai ter que viver a raiva. Então aí você fica meio solto, não sabendo o que está acontecendo, mas quando a gente junta a astrologia com a constelação, a gente entende. Olha que legal. Então Isso é bárbaro. Você bolou um monte de coisa diferente, né? Bolei. E na verdade é um trabalho muito intuitivo, então às vezes eu trabalho com astrologia, ou às vezes eu trabalho com alimentação, que eu trabalho com alimentação vegana. Então às vezes naquele alimento eu ponho uma intenção e vai. Então a conversa promete ser bastante longa, pessoal, é bastante interessante, né? Então... E a música, né? E a música. Que a música, se a gente for pensar, é onde o espírito está livre. Porque não tem como eu condicionar a música. Não tem mesmo. Então, E pra mim, é o melhor alimento que tem. Uma música ou você, com uma música ou você te eleva quando você vai num concerto, ou uma música pode fazer derrubar você mesmo, derrubar. Né? Porque a gente sabe que o universo foram feitos de 3 elementos, né? Sim. Cores, sons e números. Sim. Tudo no universo tem esses 3 elementos, Sim, né? tem. E a música é a nossa mãe. Ela também nos formou, né? Então a gente tem essa ressonância. E os planetas, né, falando um pouquinho de astrologia, que também é uma coisa que eu fui desenvolvendo, os planetas têm som. E a gente sim. tem um som. Porque na verdade o que acontece? Quando você vem para esse plano, na verdade isso aqui era para ser uma escola, né? A gente sabe disso, que isso aqui era para ser uma escola como desenvolvimento ainda das mônadas que estavam ainda nesse processo de comandar os seus veículos. Mas a gente sabe que nesse meio tempo aí teve algumas bagunçou meio de campo, né? Bagunçou meio de campo, né, Marcelo? Mas se Deus quis assim, então, né? Assim será, né? Sim será. Porque nada tá errado, né? Porque a gente às vezes põe, mas tá errado? Não. Não, né? Essa é a questão do joio e do trigo, né? Sim. Vamos pôr todo mundo junto e vamos ver o que dá. Vamos ver o que acontece, Vamos ver o né? que vai rolar. Ô Marcelo, eu queria eu queria saber também de você, então você já se colocou, você já se apresentou, né? Eu queria saber de você, como é que começou essa história, essa tua vontade de levar esse conhecimento, essa verdade, de onde vem? Sim. Como é que se trabalha esse ser Marcela Pássaro hoje? Então, na verdade, é desde criança, né? Ah, então, O passarinho sempre estava solto, é isso? Sempre. E na verdade, Fred, olha, é o seguinte, a gente consegue ler o mapa astral através do nome, constelação através do nome. É mesmo, é? Porque a gente tem o nome, ele é o filho, o sobrenome materno é a mãe, é o feminino, e o sobrenome paterno é o pai. Então a gente consegue saber como é que tá a vibração disso em você. Ah, que e legal. a gente começa a entender, por exemplo, o meu nome tem pássaro no feminino, tem Marcela, então tem um significado que quando a gente fala, opa, eu tenho que vibrar nisso mesmo. A gente vibra, mas com uma força de realização, porque a gente tem que realizar o ser na terra, não é aqui, não é no cabeção, não é nas ideias. É verdade, tem mas que é ser aterrar. no plano físico mesmo, né?
Então, e aí a gente hoje vai falar então sobre o que, Marcelo? A gente trouxe um tema bem legal Bem da nova legal. era, A né? gente vai falar de relacionamentos, Então, né? olha aí, A olha gente vai que falar legal. de relacionamentos e comentando sobre a questão de como aconteceu tudo isso, bem, desde criança. Então, criança eu tinha acesso, via, depois fecha tudo, e aí depois a gente começa a fazer um processo de descongestionar os nossos veículos. Isso que é legal que ela falou, Isso que é pessoal, legal. porque você já pode perceber como você fica, às vezes, sugestionado por coisas que não são muito legais, né? Sim. Quando eu era adolescente, eu já fui chamada. Gente, tudo tem cura, tá? Tudo tem cura. Eu tenho certeza disso, não é? Eu já fui bipolar. A Marcela é bipolar, a Marcela tem toque, a Marcela tem depressão. E aí, quando eu fui estudar astrologia, que eu comecei estudando astrologia com Newton Schultz. Ah, legal. E aí Então. depois eu fui sozinha. Eu falei, vou pegar esse carro e vou seguir sozinha. Sim. Eu fui entendendo que, na verdade, a gente é uma grande esponja, né? Principalmente os cancerianos, piscianos, Você né? também é canceriano? Sim, sou Então, canceriana. estamos jogando E aí a gente chega num lugar, e aí assim, se o lugar tá triste, a gente ficava triste. Se o lugar tá feliz, ficava feliz. Então por isso que ficava essa coisa bipolar, é bipolar. E não, é porque como a gente a gente permeia, a gente deixa as questões serem permeadas dentro da gente. E isso é uma questão que, assim, é claro que deixa a gente meio louco, mas conforme a gente vai nos autodesenvolvimento, a gente vai conseguindo, isso é meu, isso é seu, fica com você, a gente divide. É isso aí. Separa, né? Bom, pessoal, então só peço para vocês darem mais um minutinho aí que a gente está voltando com a Marcela agora sobre um tema sobre astrologia e comportamento da nova era, né, Marcela? Sim, relacionamentos da nova era. Então é isso aí. Então fique com a gente que a gente volta já já. Oi, gente, tudo bom com vocês? O programa Tocando Oculto está convidando vocês para um evento maravilhoso que vai acontecer no dia 22 de setembro na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vai ser a humanidade adormecida, vai ser assuntos relacionados com a ufologia, o xamanismo, convidados que trazem aí a abordagem dos mistérios e também daquilo que está oculto a nós. Então é a oportunidade de vocês estarem presentes e também, consequentemente, acender aí essas revelações dentro de vocês. Bom, amigos, estou de volta aqui com a nossa querida Marcela Pássaro, de volta então deixando um recado bem legal que ela passou para vocês aí sobre o evento da gente, no dia 22 de setembro, agora esse mês, né? Trazendo então Maurício Eloy, Zé Alves, Maldonado Balda, fazendo então uma abordagem bem ampla, né? Sobre a ufologia, o xamanismo, a visão suméria e egípcia através dos tempos, inclusive envolvendo feitiçaria, envolvendo um monte de aspectos muito legais. E você que tem curiosidade sobre esse campo mais astral, esse campo mais esotérico, é um prato cheio, mas tudo dentro da visão histórica, então tudo documentado, isso que é legal, né? E a Marcela já deixou um recado aí bacana, viu, Marcela? Obrigado pela sua propaganda aqui. E agora a gente então vai entrar propriamente no tema que ela trouxe pra gente aqui no programa, que é sobre os relacionamentos da nova era, né? Sim, através da astrologia, né? É. Que na verdade, a gente primeiro precisa entender que os relacionamentos passados era muito aquela coisa, né? O homem vai buscar a mulher e a mulher tem que estar aberta para receber. Não era isso? Era. E aí, se a mulher não tivesse aberta, aquele homem não poderia exercer o masculino, que é o masculino em ação. Então, na astrologia, só para trazer um pouco para vocês, a astrologia é baseada na pirâmide. Então o que acontece? Você escreveu isso no teu post. Sim, o que acontece? A gente tem na astrologia uma questão chamada de triplicidades e quadruplicidades. E a gente sabe que a pirâmide, a base, é 4 lados. Sim. E existe o que? 4 lados mesmo de triangular, né? E o que isso significa? Que na verdade o espírito, para que a gente possa alcançar o espírito, nossa parte espiritual, ou a quinta dimensão, a gente tem que equilibrar os 4 elementos. Os 4 pilares, né? Os 4 pilares. Então a gente sabe que o elemento fogo, o elemento ar representa o masculino, o elemento terra e o elemento água representa o feminino. Então eu posso olhar no mapa astral como é que você tá com a relação de masculino e feminino. Como é que você tá isso? Então a gente pode ter uma distorção do masculino. A pessoa às vezes acha que o masculino é aquilo e na verdade não é. Ela tem uma distorção, ela tem uma crença negativa do masculino. E a gente consegue observar isso no mapa astral. E é com base em que, Marcela, que você pega esse registro? A gente vê tudo isso no mapa astral. Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que acessar o arquétipo primordial do que é o pai universal, do que é a mãe universal.
E aí, por conta dos acontecimentos na infância, que são já trazidos como efeito das questões passadas, a gente acaba ainda continuando a vibrar essas distorções, e aí a gente acaba tendo os acontecimentos externos e não entende o porquê. Então a gente tem que ir na causa das questões. Sim, é verdade. Então, para que exemplo? Então vamos para aqui a gente tem uma pirâmide, ó, vou pegar aqui, ó. Então para que a gente possa ter, para que a gente possa acessar o topo, que é o espírito, e fazer a conexão com a estrela, que nós somos estrelas, que é essa questão das pirâmides do Egito. Então primeiro, olha, se a gente pensar que assim, eu tenho mais elemento fogo, essa pirâmide não está com a base equilibrada. Eu preciso equilibrar os 4 elementos, ou equilibrar a polaridade. Então, ou seja, o masculino e o feminino, eles se complementam, não tem rivalidade. Para que eu possa acessar o topo, que é a quinta essência, que é a quinta dimensão. Porque na verdade, quando você fala em forró de Kundalini, é a união dos dois, né? Das duas forças, é a união das duas forças. Que é exatamente o conteúdo. A polaridade também, acho que ela é necessária para a gente conseguir trazer a linha de raciocínio. Sim. Tudo aquilo que nos faz dividir, para depois a gente juntar novamente lá na frente, nos faz pensar, refletindo aí, né? Mas assim, trazendo um pouquinho da astrologia esotérica pra gente entrar no tema, aí existe uma grande diferença, gente, entre a astrologia esotérica da exotérica. Sim. A astrologia exotérica, eu falo que é aquela coisa daqueles vídeos que a gente vê no YouTube, que é assim, como é que vai ser seu crush, sabe? Como é que você vai ser sua parte financeira? É de jornal, né, Marcela? É de jornal. É uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te levar pra escuridão, que é onde você já tá. E a nossa intenção é trazer o quê? Iluminação pra tua alma. Por isso tem que olhar pra dentro. Então a esotérica é eu olhar pontos que estão apagados do seu próprio corpo, que você não enxerga. Então uma parte do corpo que você não gosta é o que você tá jogando na sombra. Você tá o quê? Vivendo... Você não tá vivendo integralmente aquela parte. Então, e isso tem uma ligação com o inconsciente? Tem ligação. E aí a gente pode trazer o Jung para falar dessa questão do relacionamento. Então, ou seja, o homem, né, ele está com a sua parte polarizada masculina para fora, né? Vamos pegar no geral, gente. Então, assim, pessoas homossexuais, isso já é um outro assunto, mas vamos pegar no geral. E o que acontece? Só que o seu feminino tá onde? Tá dentro, que é a ânima. E você não enxerga o seu feminino. Então você tem que fazer um processo de interiorização para você ver o seu feminino. Como é que você vai saber como é que tá o seu feminino? As mulheres que você atrai. Então, para você saber o seu feminino primordial, o primeiro que você teve contato é a sua mãe ou a lua no mapa astral. E aí depois a gente tem a Vênus e Netuno. Isso que você disse, só pra gente não perder o seu fio e caminhada, mas é interessante porque então é muito importante a pessoa se ligar nisso, Marcela. Sim, ela atrai exatamente aquilo que está vibrando dentro dela, que talvez precise ser completado, ou que ela está em carência, né? Sim, total, isso. Então é isso que faz ela se aproximar ou se afastar, né? Isso. E aí a gente tem essa questão, né? Porque às vezes a gente aproxima uma pessoa, não quero. Aquilo que você não quer é aquilo que você precisa integrar para você na sua vida. Então, mas aí parece o que é. Parece que a mente sabe o que é e tá te sabotando. Como é que é o esquema disso? Na verdade, então, por conta das crenças, por conta que, na verdade, a gente põe a mente condicionada. Que é isso que a gente mostra no mapa astral, as crenças que você traz. Então, no caso, a gente falou do homem que traz a polaridade masculina para fora, e a mulher ao contrário. Então, eu estou com o meu feminino e eu preciso do meu masculino. E aí que é a grande questão, que eu acho que alguém já passou por isso uma vez. Sabe quando parece que, assim, você quer ir pra lá, mas parece que uma coisa dentro de você quer ir pra lá? Já teve isso? Isso quer dizer o quê? Que o seu feminino e o seu masculino não estão na mesma direção. Eles estão o quê? Um pra lá. Então, ou seja, para que a gente possa ter relações harmônicas, já falando de relações de nova era, eu preciso ter uma concessão, eu preciso ter que os dois vão pro mesmo ponto, pro mesmo lugar. Não dá pra ir pra cá, porque eu tô desfocando a energia. Mas o que você se refere a esse masculino e feminino? Esse masculino e feminino é a energia, uma energia masculina, que é a energia fogo, da ação, uma energia expansiva, e o feminino é o contrário, é aquela coisa que eu recebo, é o frio, é aquela coisa mais contraída, né? Então, ou seja, como é que a gente vê hoje... É um aspecto lunar, né? Um aspecto mais lunar, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa na lua, quando a gente pensa nas emoções, a gente acha que emoção é uma coisa ruim. Não é. Não é. Não é, mas é que o ruim é que assim, como o nosso astral tá muito, que faz parte da nossa emoção, tá muito contaminado, né? Então ele tá muito sujo, tá vibrando muito densamente. Então as nossas emoções também ficam assim. Mas é pra ser, eu gosto de falar que é a energia de peixes, que é o oceano. É pra ser o mar
calmo. Então quer dizer que você está falando sobre equilibrar o seu masculino e feminino, juntando essas forças todas, inclusive com a emoção, né? Todos. Que na verdade, que aí também a gente tem a questão. A gente também tem que fazer a união do pensar e sentir. Não adianta só eu pensar, eu tenho que pensar o que eu sinto. Então aí que tá. Quando a gente consegue perceber que uma pessoa tem essa verdade, a gente se identifica. Fala, poxa, eu gostei dele. Isso. Eu gostei dela, né? Ela é muito franca, ela pensa que nem eu. Espontâneo E tal, né? Autêntico. E de repente, aí também pode ser que tem gente que numa objetivo, relação... que as pessoas têm medo da atitude, exato, E tem gente que tem essa coisa, exatamente. Então vai se relacionar com alguém e fala, poxa, peraí. Ele pode me machucar, eu não estou preparado para ouvir tudo isso. Então ele se afasta um pouco. Se afasta. E aí tem que ser mais polido, mais lento no processo, para que a pessoa não se arranhe tanto na relação. Né? O que eu gosto de dizer é que a gente tem que ter paciência e aceitar a própria limitação do corpo do outro e a própria limitação desse termos de o quanto eu posso sentir, o quanto eu posso pensar nessa relação. Então, Marcela, agora a questão é essa. Por exemplo, a nova era a gente está vendo que está carregado de um monte de confusão, né? Sim, porque ainda traz as questões passadas. Como é que você vê no teu critério de avaliação de tudo isso? Eu vejo que assim... Essa confusão toda astral e física também. Eu vejo assim que como foi antigamente, a gente meio que repete. Existem sempre... A constelação diz isso, né? Isso. Existem sempre os impulsos de vida. Que a gente vê os grupos. Então, existe na astrologia os famosos planetas transgeracionais que pega grupos. Então, o que vai acontecer? Um vai ter que começar a fazer para os outros começarem a fazer. Um tem que ser exemplo para o outro, porque é espelhado. Porque como as pessoas não vivem dentro, não conseguem ainda enxergar dentro, se iluminar, elas vão pelo espelhamento. E a gente já sabe disso, que na constelação tem uma questão chamada de de questão de fenômeno. Então, exemplo assim, a gente sabe que os macacos, em ilhas, né, tem um experimento disso, que os macacos, se eles tiverem 51% daqueles macacos comerem uma maçã daquele jeito, os 49% também fazem. Sim. Porque é o inconsciente. Então, ou seja, o que tem que acontecer, gente? A gente tem que ter coragem de assumir a nova forma de se relacionar. Porque senão a gente vai ter relacionamentos abusivos, relacionamentos submissos, vai ter a questão também das pessoas se fecharem, que é o que acontece no Oriente. O que mais está acontecendo agora, né, Marcela? Se fecharam e fica no smartphone. Aí fica aqui o cabeção, quero viver o amor. Aí na hora da realidade, não vou não quero ir. Então, Marcela, a gente sempre vai discutir isso aqui, porque isso é uma verdade tão profunda. As pessoas estão cada vez mais se isolando por causa da virtualidade. E o contato que existia antes, em décadas passadas, que era o tete-a-tete e tal, está se deixando de lado. Então tudo é mais prático pelo celular e pelo virtual. Até para você se relacionar, comendo alguma coisa, comprando alguma coisa, algum item, alguma coisa, tudo máquina que se faz, não é mais humano. Você não sai de casa, né? Não sai, você fica preso na sua casa. Então, e quando você sai, você vê violência. Aí você torna a voltar de novo. Então você fica escravo de um mundo moderno. Ou você vê algo que você não quer ver dentro de você, porque é isso também. Porque é o espelhamento, é importante. Tem uma frase do Platão, que ele é um filósofo, né, um grande mestre, que ele diz assim, eu gosto de ficar na cidade porque é faca, é pra afiar. Afiar no sentido de você se lapidar. Porque quando a gente tem muito essa questão da espiritualidade, das pessoas, não, eu vou ficar no meio lá do mato, porque não... Então, mas você tá tão iluminado pra você ficar lá na paz? Não, você tem que confrontar o conflito. A luz só sai depois do conflito. E a astrologia mostra isso. Então, isso é uma questão bem importante da gente primeiro construir com nós e trazer isso para as crianças. Então, pode contar um pouco disso, porque eu acho tão importante. Como é que você constrói isso numa pessoa que vai te visitar? Marcelo, eu quero que você faça no meu mapa, então, para a gente ver relacionamento. Sim. E esse, não sei mais como é que você trabalha esse teu contexto lá, né? Como é que você vê essa questão da criança da pessoa? Se ela pode ter algum problema que você pode resolver já, isso no mapa? Sim, ou se de repente, como é que você trabalha para o relacionamento ser interessante para a pessoa que está te visitando lá? Sim, a gente tem que ver duas questões, né? A primeira coisa, a gente tem que ter consciência. A gente tem uma grande dificuldade de não saber o que está pegando. Então, primeiro a astrologia vai mostrar assim, olha, você tem dificuldade no relacionamento, às vezes, um exemplo, porque você não se valoriza. Aí a gente vai ver lá que a Vênus faz uma quadratura com Saturno, por exemplo. Então ela tem uma crença dentro dela que ela...
Ah, ela pode ir com qualquer pessoa, ela não precisa ter o valor, ela se restringe no próprio alto valor. Consequentemente, se eu carrego essa crença, externamente vai me atrair esse tipo de situação de pessoa. Então, isso é uma questão interessante. A outra questão é eu vibrar ao contrário. Aí é que eu esforço. Isso que é um negócio chamado de mutação. É muita ação que você tem que fazer para aquela crença não tomar conta de você. Então, primeiro você tem que ter consciência da sua crença. Então, você tem uma crença negativa com relação ao relacionamento. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Né? Isso no mapa a gente mostra. Então a questão é, exemplo, aí eu encontro que tem uma questão de baixa de autoestima, baixa de valorização, dificuldades, então a pessoa às vezes traz um Quiron na casa 7, um Saturno de casa 8, a pessoa às vezes tem dificuldade de se entregar ao outro, porque na verdade tem uma dificuldade de próprio se entregar internamente, né? E aí a gente pode ir trabalhando, e a questão é aquela questão, é uma coisa simples, Fred, a gente não precisa de... A melhor tecnologia que a gente tem é a entrega. E a aceitação. Essa é a melhor tecnologia que existe. Mas a aceitação depende muito da maturidade para você fazer Sim, isso. E da vontade. Então, exemplo assim, se eu sei que eu tenho no meu gene, né, no meu DNA, que eu trago uma crença negativa e é assim, parece que meu corpo vai, né? Uma coisa que, que eu tenho que fazer? Né, travo e eu falo, eu vou fazer diferente. Vou fazer 1, 2, 3, até virar. Virou, eu equilibro o karma. E aí eu tô livre, aí eu vou pegando cada vez mais outras crenças, porque na verdade o trabalho não para. Para você entrar por esse caminho, você teve algumas orientações espirituais? Como é que foi o teu processo? Então, é um processo muito... A própria forma como eu abordo a astrologia é um processo... Porque na verdade, assim, quando eu fui... A primeira vez que eu fui ver Newton Schultz, eu já sabia daquilo. Que ainda não, é como se aquilo já estivesse dentro de mim. Então não foi uma coisa que eu precisei ir lá me esforçar, que não sei o que. Não, é uma coisa que já tinha. Você só reviu aquilo e aí colocou uma cara tua nessa história. Isso, eu coloquei a minha linguagem, uma linguagem mais didática. Então, exemplo assim, só para vocês entenderem. A gente tem 12 casas que são os 12 signos. Então o que acontece? A casa 1 é a casa da minha afirmação no mundo. Se eu não tiver afirmação no mundo, gente, a gente não nasce. Porque eu tenho que ter uma individualidade. E aí, então, da primeira à quarta casa, eu tenho que ter uma afirmação, eu tenho que ter o meu valor, o meu dinheiro, a minha sustância, eu tenho que saber me comunicar, me expressar, e eu tenho que ter minha vida emocional. Isso é a regra básica. A grande questão é que, assim, a gente já vê, as pessoas querem relacionamento, mas não querem se sustentar. Não vai ter relacionamento equilibrado. Já acabou. E a pessoa tem pouca vontade de conceder algo pro outro, né? Também. O outro tem que mudar para me agradar, não é eu que vou ter que ajustar as coisas. Sim, né? É um ajuste de ambos e que um ajuda o outro. Se tiver essa parceria, aí isso dá certo, né? dá certo. Agora, se for um egoísmo dele ou dela, já era. E tem medos, né? Também tem medos. Porque, na verdade, assim, eu falo que na vida é assim, às vezes a gente quer muito, que na verdade, o que o inconsciente quer? Ele quer se manifestar, que é a nossa sombra. A vida quer o amor. Então, o que acontece? A gente atrai situações que às vezes dá uns frios. Nossa, não, essa pessoa vai me transformar, não quero, não sei o quê. Exatamente. E aí sai, aí vai vindo, até que chegar uma hora, vai vir aí você não vai nem... Ele mexeu com você, vai mexer com o coração, mexe o coração. Mexe mesmo, e aí você não tem muito o que fazer, porque aí você desarma, o coração desarma. Aí você não tem mais como ficar armado. Porque hoje o que a gente vê é tudo arma, né? E é tudo um jogo de poder, de sedução, o que eu sei mais. Sim, E você vai ver, ninguém sabe nada, verdade, tudo criança que assim, quer mostrar algo que não tem. Sim, é verdade. E aí o que você tem que fazer? Você tem que tirar as arminhas para as pessoas se verem de fato que são, né? Tirar as máscaras para de fato ver o que né? Pois é. E aí sim, aí cresce. Aí o relacionamento que tem a capacidade de crescer. E aí depois da casa... Aí que fica interessante. A gente tem a casa 5 até a casa 7. A casa 5 é a casa do nosso sol. É a casa da nossa diversão, é a casa dos hobbies, dos paqueras, dos namoros. A casa 6 é a casa da rotina. E a casa 7 é a casa, de fato, de um compromisso. É a casa do casamento. Do crescente, então. Isso. Aí olha que interessante. Por que muitos relacionamentos que estão na casa 7, eles terminam? Porque, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a paquera, o romance, o divertimento que tinha no começo. Sim, que se perdeu. Só que se perde pela rotina. Olha como a astrologia é fácil.
E aí não se sustenta a casa 7, não se sustenta, porque aí fica muito chato, e fica tipo, perdeu a alegria. Se perde a alegria no relacionamento, acabou. Perdeu tudo, porque na verdade o relacionamento não é só um relacionamento afetivo mas relacionamento com qualquer coisa, até com objetos, né? A gente tá no momento, Marcelo, me pergunta isso. A gente tá no momento agora de construir uma identidade espiritual no convívio com o outro, ou a gente tá, como é que a gente tá vendo essa nova era? Ela tá muito diferente no compromisso da relação de um com o outro, não tá mais igual antes, né? Então, o que eu sinto, principalmente estudando pela astrologia, a gente vai ter uma reviravolta aí em 2020, porque a gente sabe que a gente tem a grande conjunção de 2020. Eu já até fiz um vídeo falando, tem um grupo que é o Impulso de Vida, que não é uma pessoa, é um grupo, né? Que são um grupo que eles estão passando agora pelo retorno de Saturno, que eles têm que assumir responsabilidade, porque na verdade a gente não quer assumir responsabilidade com o outro. Ah, sim, é verdade. E aí esse grupo, o que acontece? Esse grupo, na hora que eles assumirem a responsabilidade, eles trazem a luz. Porque a luz só pode ser exercida através de maturidade e responsabilidade. Então eles vão fazer as grandes modificações no plano terreno. Porque eles têm capacidade disso. Eles têm autoridade para fazer isso. E que grau que isso vai acontecer? Você já tem mais ou menos ideia? Então, mais ou menos, agora a gente, assim, gente, até 2020 a gente vai viver essa coisa de... Porque na verdade a sombra tá se mostrando, né? Então a gente vai viver ódio, e assim, tudo é uma questão da onde você tá vibrando. Porque, gente, eu não vivo isso, a minha realidade é totalmente diferente. Mas se você ainda tá vivendo isso, vamos olhar pra isso, vamos ter carinho, né, com aquilo que você não quer enxergar de você. Então em 2020 vai ser, o que eu sinto é como se fosse o Windows não se atualiza, então o XP não roda mais. Então eu sinto assim, que em 2020 a gente vai ter que estar num grau de vibração aqui, ó. Vai vir um download poderoso aí, se você não conseguir fazer ele... É 2020. O que a gente tá tendo agora de astrologia, de portais, é pra ver se cutuca, pra ver se vai, pra ver se aciona. Se você tá resistente ainda desse impulso de vida que vai vir, em 2020 vai ter, na minha percepção, muito desencarne. É mesmo? Então aí você acha que pode juntar um pouco essa coisa dos efeitos naturais, catástrofes e tal? Sim. Totalmente. Então, exemplo, só vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente está desconectado, a gente não entende as mensagens universais globais. Quando teve aquela questão da caverna da Tailândia, né? Na hora que eu vi, eu falei, cara, como Deus é sábio. Era a caverna de Platão. A caverna da Tailândia, ela era o simbolismo para que a gente possa compreender pra gente que a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que ter profissionalismo, porque teve que ter paciência e profissionalismo pra você sair daquilo. Exatamente, é verdade. E aí pra você ir pra luz. Então o que a gente... E o mundo viu isso, né, Marcela? O mundo viu isso. Então isso foi um recado da espiritualidade. Quem tiver paciência, que é a conjunção que vai ter, que vai ser em Capricórnio. Capricórnio é a paciência e a perseverança. Então quem tiver ainda na ansiedade e nesse, sabe, o mar tá muito assim, e esses vão sair. É mesmo? E agora, aproveitando esse embalo, já que você está falando sobre o mundo estar vendo, a gente viu o atentado a Bolsonaro ontem, né? Sim. Então, e aí a gente está vendo que ele é um grande nome na política, que de repente pode emplacar aí ou não, né? Mas está sendo o alvo deles, né? O que você viu? Tem alguma ideia? Você fez alguma analogia então, eu sempre trabalho com aquela questão do Jung, né? Que na verdade, o que foi que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás? Por que Jesus encarnou? Porque teve vários acontecimentos e ele veio com aquele amor grande todo que ele ia integrar a sombra. E integrando a sombra, a gente estaria já numa coisa boa. Em outro estágio. No outro estágio. Qual que é a questão que a gente ainda continua a fazer? Jogar pedra na Maria Madalena. A gente joga o que é nosso no outro, projeta. Então o que acontece? O Bolsonaro, ele é o alvo do ódio, né? Do ódio individual de cada um. Sim, inclusive porque também talvez tenha um pouco de ressonância, porque ele vai falar, o cara é muito grosseiro, é muito bruto. Tá em mim essa grosseria também. Não é? Você vê então ele tá fazendo o papel dele. Ele tá fazendo... Quando a gente enxerga as coisas de outro ângulo, ele está fazendo o papel dele para as pessoas se enxergarem. Porque ele é muito autêntico. Eu acho daí ele é autêntico na grosseria, então ele tá fazendo o papel. No teatro, eu gosto muito do teatro, eu sempre falo pra todo mundo tem que fazer, que teatro é casa 5, é leão. No teatro a gente tem que viver todos os personagens. Não existe o personal bom ou ruim, não existe o que é bom e o que é ruim. Então ele tá... Então exemplo assim, se é um homem, então a gente fala muito... Eu falo assim, que o que vai despertar de fato é o feminino. Por isso que as mulheres precisam despertar o masculino interno delas.
Vou dar um exemplo falando de relacionamento. A gente vê que tem muitas mulheres que são submissas aos homens. E os homens, pela essa questão deturpada do masculino, é agressivo, não valoriza, porque não valoriza o feminino, não enxerga interno, né? Sim. O que acontece? E muitas mulheres, o que acontece? Elas não se separam por falta de dinheiro. Sim. Fred, o que é dinheiro? O que é energia? Não é energia sexual? Porque essas mulheres estão reprimidas sexualmente. Quando essas mulheres ativarem a sexualidade delas e se valorizar, porque é magnetismo. Elas vão olhar para esses homens e falar, meu filho, sai fora. Elas vão ganhar atitude. Então, é legal isso. Inclusive, é legal se elas mudassem, muitas delas, mudassem a consciência mesmo do que são, né? Sim, mas porque também tá tendo uma deturpação. As próprias mulheres também estão porque a gente vê, Marcela, a mulher tem uma capacidade que o homem jamais pensou. A gente só contribui para que vocês sejam a grande geradora da vida, né? A gente contribui com uma semente pequena. Vocês dão tudo, vocês dão a casa, a inspiração, a mulher da inspiração, tudo, né? A nutrição, tudo é de vocês, tudo. Então, quer dizer, vocês já nascem numa condição de supremacia, né, na questão evolutiva. Aí fala, poxa vida, a beleza feminina é diferente. Você vê que a mulher tem uma beleza, uma doçura. Agora, com a nova era, isso se mudou-se bastante. Mas a origem da coisa, vamos falar sobre a origem, né? E os valores. Então você fala assim, pô, integrar isso dentro de uma vida que é a mulher e da capacidade do homem, pelo menos do ponto de vista, né? Aí você fala assim, bom, juntando a capacidade com toda a propriedade da mulher, né? É um casamento perfeito, cara. Sim, total. Perfeito. Mas você sabe como isso vai acontecer? Primeiro, então, olha como é interessante. Primeiro, a mulher ela vai ter que sair desses relacionamentos abusivos. Sim, porque legal, se a mulher não fazer isso, os homens, eles não vão, não vai provocar isso nos homens deles entrarem em contato com o feminino. Porque o que acontece? O que faz os homens que estão ainda estão desconectados com a sua essência? São homens que querem conquistar, são conquistadores. Ainda traz um instinto masculino dos animais, né? Se cada mulher, então, se valorizar o seu masculino, a gente tem que valorizar o masculino. E no mapa astral a gente vê crenças do masculino, dificuldade de acessar esse masculino. Então, se eu valorizo o meu masculino, olha que interessante. Eu vou trazer o meu exemplo para vocês entenderem. Eu sempre tive crença negativa com o masculino e eu sempre achei que era assim, o homem que tem que me chamar para sair. O homem, então eu ficava dependente de um homem externo. E às vezes o homem queria ir, sei lá, para algum supermercado. Só que internamente não era supermercado, era padaria. Só que como eu não acessava o meu masculino, eu ia para supermercado. E aí eu comecei a entender, falei, fez um estralo aqui. Queria de passagem, que é um passeio muito ruim, né? Porque horrível, os dois, é padaria e supermercado, gente, horrível, eu só tô dando exemplo. Mas olha o que aconteceu, teve um dia que do nada eu na minha cabeça. Eu falei, eu não preciso de um homem pra chamar pra me sair, eu posso simplesmente ir na padaria. Claro, óbvio. E aí eu comecei a viver. Aí o que aconteceu? Todos aqueles homens, aí eu comecei a ver que realmente eu tava em relacionamentos abusivos, porque eu falava assim, não quero ir. Eu tinha poder de decisão, poder de escolha. É ótimo descobrir isso, né? E o homem é a mesma coisa. Como é os homens? Só pra vocês verem, homens. Se você estiver nessa aí, vamos mudar isso aí. Teve um dia que eu escutei isso na rua. É assim, faz café pra mim. Ai, cuida aqui de mim. Ai, faz não sei o quê. Passa a minha roupa. Ou seja, os homens ficam dependentes de uma mulher pra cuidar deles. Mas eu acho que sabe o que eles estão fazendo? Eles estão se estendendo um pouco do que a mãe já foi. Sim, tem que evoluir da mãe. Isso também. Esticando a mãe complementando, só que como visão feminina. Só que eles acabam... Inclusive, isso acontece muito em fidelidade. Então, porque eles atraem uma mulher pra ser mãe deles, que não resolveu a mãe interna, e aí pula a ser que vai pegar um monte de mulher na rua. Porque lá é a mulher que eles estão vendo. Isso. Não é? Porque você não consegue transar com a mãe. Você atrai uma mãe, você não consegue transar. Você não tem tesão pra atrair. Isso que é interessante. Então, o que acontece? Os homens precisam cuidar deles, que é o feminino. Exatamente. E aí você tem um homem que se cuida e uma mulher que tem atitude. Isso é nova era. Sabe como a gente vê isso? É a troca. E tem um exemplo assim. Eu vou chegar pro Fred e falar, Fred, vamos sair? Eu estou fazendo uma ação. A ação é masculino. Você pode ser aberto, como é o feminino, ser receptivo ou não. Então você chega e você fala assim, eu quero sair, porque ele acolheu aquela minha ação. Isso é o jogo, gente, entre o feminino e o masculino. E aí depois, não quer dizer que eu sempre tenho que
ter uma ação. Não, aí o Fred pode exercer a masculinidade dele. Marcela, então eu vou te levar lá. Eu, como feminino, aceito e confio. E aí sempre fica esse jogo. Ou seja, eu não tô colocando 100% da responsabilidade de você só exercer o masculino. Você tá exercendo os dois. É legal e eu isso. também os dois. E aí você tem uma união. Agora, na troca também, na relação, de se pagar as contas, né? Que eu acho legal, de repente, as pessoas também pensarem a respeito, quer dizer... Tem Ou gente você na relação... compreender que naquele momento a pessoa tá passando uma dificuldade. Sim, claro. E assim, deixa que eu pago e isso, tal. um ajudar o outro. E a outra coisa que é legal, por exemplo, você fala na relação, onde não se tem muita... Eu não vou dar essa elasticidade na história. Você que tem que se mexer. É você que tem que mudar, é você que tem que partir para as coisas. Eu estou aqui na minha linha de conforto e não vou sair daqui. Não. Então você tem que me conquistar. Não tem isso também? Entre ela e ele? Então, mas isso aí não existe. Não estão dispostos a fazer nenhuma alteração. Porque a pessoa quer ficar na sua zona de conforto. Que é muito fácil, né? Muito fácil você ficar sentado no trono e as pessoas... É muito fácil. Mas você é dependente. É uma pessoa dependente, uma pessoa codependente. A gente vê isso... Hoje o que a gente tem de relacionamentos codependentes é um absurdo e a gente vê isso no mapa astral. E ajuda. Aí é que tá o grande lance, gente. Não existe livre-arbítrio. Eu cheguei nessa conclusão. A gente é muito mais tomado pela essa força inconsciente que a gente faz as coisas, depois por que eu fiz isso, né? A gente só tem livre-arbítrio quando eu entendo, que nem nesse caso que eu falei da padaria, agora eu entendo por que eu não ia na padaria. Agora eu tenho livre-arbítrio de escolher este homem que eu tô, ou eu rompo com esse relacionamento e vou viver a minha vida. E aí, nesse meio tempo, eu traio pessoas que estão na mesma afinidade. Homens que se cuidam, né? Homens que se enxergam. Porque, na verdade, assim, qual que é a grande questão também que tem muita gente em casa? As mulheres falam assim, ele não me valoriza, não é isso? Exatamente. Nossa, é um discurso de normal, todas as mulheres. Ele não me valoriza. Minha filha não vai te valorizar enquanto ele não valorizar a mãe. Enquanto ele não valorizar a mãe dele, que é a primeira imagem que ele tem de feminino. Então, se nesse feminino tem muito trauma, teve muito trauma, muito medo, ele não vai valorizar nenhuma mulher. Então, qual que é a tua dica para que eles façam isso? A dica é você perdoar. Perdoar? A mãe. Porque é o perdoar a mãe, não é sentir a falta dela. Perdoar, é soltar a mãe. Porque na verdade você fica naquela coisa, você fica procurando a sua mãe. Tem várias questões, tem várias formas da gente compreender. Existem homens ainda que ficam procurando o amor da mãe em outras mulheres. E, gente, a mãe também não é perfeita nem como pai. Eles são aprendizes, como a gente. Sim, é verdade. Então, o que acontece? Porque na hora que a gente nasce, a gente vê como nosso pai e nossa mãe como herói. E a gente acha, na nossa percepção pequena, né? Pequena no sentido de maturidade, que eles têm que dar 100% do amor que a gente precisa. E não. É verdade. O amor que você tem que dar é você, pra você mesmo. Ele só foi um veículo pra você vir. Aí a gente tem que agradecer. É verdade. Então, exemplo, eu vou trazer um exemplo pra vocês, só pra vocês entenderem como a astrologia e como a gente trabalha essa questão, essa dinâmica facilita. Aí eu trouxe, só pra vocês entenderem, eu trouxe uma lua em Capricórnio com Saturno. É um posicionamento bem desafiador. E eu, na verdade, minha mãe teve câncer logo quando eu nasci, ela morreu super jovem, então ela não conseguiu me dar o quanto eu precisava de carinho e de atenção. Então eu trago de outra vida muita carência. E aí, o que eu vibro? Uma mãe ausente. Porque a lua em Capricórnio é isso, é uma mãe que falta. Porque minha mãe só ficava em hospital. Olha isso. Então não tem mais essa questão de bonzinho, malzinho, de culpado. Não existe isso. É o que você vibra. E aí eu fui entendendo, então eu ficava na falta. Então eu ficava assim, não, eu não mereço amor, não mereço dinheiro. E eu ficava nessa falta. E eu fui entender através da astrologia. Aí eu comecei a falar, não, eu mereço sim. Claro. Eu mereço receber amor. E aí eu comecei a me amar. E amar minha mãe. E aí tudo mudou, gente. E aí a mudança é uma coisa fantástica, mas a mudança ela é instantânea. Porque é a plasticidade do universo. Não é essa coisa, só daqui 10 anos, depois de eu fazer 10 anos de Ho'oponopono. Gente, Ho'oponopono, se você não fizer com intenção, com vontade, você pode fazer 1000 anos, não acontece nada. Agora também tem aquela coisa, você tem, eu acho que o primeiro ponto de tudo isso é o autoconhecimento, né, Marcelo? O autoconhecimento que te protege. Por quê? Porque você fala assim, vou me amar. Me amar como? Peraí. Amar o que eu tenho que amar? Esse é objetivo, né? Amar o quê? O que eu tenho que amar que eu não quero, né? O que eu tenho que amar? E as pessoas, elas mostram o que você tem que amar. Então, exemplo assim, às vezes quando você era criança, você era uma criança criativa, que fazia um monte de coisa, e aí sua mãe acha aquilo feio, porque na concepção dela é feio.
E ela te poda, ela te castra. Então aquilo que você tinha lindo, você jogou pra sombra. Então a sombra não é uma coisa ruim. A sombra é uma coisa... Tem coisas boas ali. Sim, na verdade é a sombra que te leva, né? É, a sombra que te leva. Porque a gente é o quê? 95% sombra. É 95% inconsciente, né? Exatamente. É a mesma cara. coisa, assim, eu chegar e falar assim, pra uma pessoa, eu chego na casa de uma pessoa e eu pergunto, por que você deixou isso aqui? Por quê? E a pessoa não saber. Ah, botei porque eu botei. Não, mas por que você botou? Tem alguma questão que você botou por alguma razão. Sim, Tudo sim, tem uma é causa. verdade, Tudo tem uma causa. É inconsciente que tenha, mas tem. É. E aí e a questão que a gente fala muito, que é muito conhecido na astrologia, principalmente na astrologia exotérica, tá, gente? Aquela Pode externa lá. do horóscopo. É a casa 8, escorpião, que é o sexo. As pessoas põem sexo, né? Sexualidade, que na verdade Pra ninguém caramba, entende nada. né? Pra caramba. Olha que interessante. A gente sabe que a casa 1 a gente vai até a casa 7. Então, pra que eu possa, olha que louco isso, pra que eu possa ter realmente uma relação íntima, profunda, de entrega, de fusão, eu preciso enxergar o outro. Então, eu preciso enxergar o outro, que é isso, porque a casa 1 tá aqui, a casa 7 tá aqui. Então, eu preciso primeiro me equilibrar com o outro. O que é equilibrar com o outro? Eu preciso me enxergar também, e o outro precisa se enxergar. E aí, sim, a gente pode viver o relacionamento de fato, um relacionamento que a gente fala espiritual. Que são os relacionamentos que vai de casa 8 a casa 9, que são os relacionamentos profundos. Aquele que você não de precisa de muitas intimidade. palavras, né, amor? De intimidade, Intimidade. isso, né? Não é verdade? Você não precisa falar muito, você já sabe pela intensidade o que significa tudo isso, Sim. né? E aquela questão assim, não é uma questão de penetração. Você olhou, você já fez sexo com ela, porque ela tá dentro de você e você tá dentro dela. Exatamente. E aí já acabou, gente. E porque a questão que quando a gente fala de aquário é a gente sublimar o sexo, né? Ah, é? O aquário é isso? É mesmo, é? O aquário é amizade, né? O amor aquariano é altruísta. Não tem mais isso, né? Quer dizer um pouco sobre isso depois, então? Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho, sim. A gente vai voltar então com essas histórias da Marcela Pássaro. Até já. Bom, amigos, então voltando aqui com a nossa querida Marcela Pássaro, trazendo as relações da era de Aquário e falando sobre as histórias da astrologia que ela trouxe aqui pra gente, tão bem colocado. Só que ela tá dando uma abordagem ainda mais ampla, né, Marcela? Então, sim. A gente está falando sobre cada item. Vamos continuar a tua história que está bem interessante. Vamos lá. Essa questão, né, da própria sublimação. Olha que interessante. O que eu nos meus estudos, né, no meu próprio estudo de mim mesma, né? Porque é isso, gente. A gente tem que estudar nós mesmos, né? A gente tem os 7 chakras e cada planeta é um chakra. E é isso que é interessante, a gente sabe que a gente tem que fazer, e na verdade na minha percepção, a energia ela tem que descer, aterrar e também tem que subir, é um fluxo de ir e vai, não é só subir, ela tem que descer também. Você fala para irrigar os chakras todos? Isso. É mesmo, então olha que interessante, e como é cada planeta, a gente sabe na astrologia que tem planetas que gostam de ficar melhores em signos. Né? E tem planetas que não gostam. Como assim, Marcela? Vou dar um exemplo que vocês entenderem, que é tudo fácil de entender. Vamos dizer que a gente vai pra praia surfar. Existe uma roupa apropriada pra você surfar. Aí vamos dizer que você, naquele dia, quis ir com roupa de bombeiro. Só que, gente, se você vai com bombeiro, você vai estar pesado, você não vai conseguir surfar. Isso é a mesma coisa com os planetas. Então, tem planetas que gostam de ficar naquele lugar porque dá mais do que fluidez. E tem lugares que parece que fica mais preso, como se fosse essa... Mais denso, né? Mais denso, então essa analogia. E é isso que é interessante. Então, exemplo assim, vamos dizer que tá no coração, o coração é o sol. Vamos dizer que a pessoa traz esse sol em aquário. É um posicionamento que ele não gosta muito de ficar. Então, a pessoa já tem um bloqueio com esse chakra. E eu olho no mapa astral, o que a gente pode já desbloquear. Que legal. Pra subir energia. Porque a intenção é a gente subir. Existem seres que precisam aterrar. Que estão muito aqui, né? Sabem de tudo, têm as ideias, mas não tá conseguindo praticar. Esse daí, então, você aconselha exatamente isso, a fazer o quê? Meditação? Então, existe um grupo que eles têm as pernas muito fortes. São pessoas que geralmente não têm abstração. São pessoas que têm a força de terra mesmo. Tá. As pessoas precisam realmente fazer uma interiorização, meditar, abstrair mais, filosofar mais. Existem alguns seres, algumas pessoas que já têm essa capacidade, eles estão abertos aqui, já têm essa capacidade de abstração muito forte. O que eles precisam fazer é aterrar. Aterrar para quê? Para que eles possam trazer tudo o que eles têm de ideia, a própria abstração para a Terra. Então, mas como é que a pessoa vai descobrir isso? De repente ela não sabe o que ela tem que fazer.
A gente, então, através de um trabalho, né? Aí elas vão te consultar e falar, Marcelo, eu tô com um problema X. Aí você pega e então investiga tudo isso, o potencial dela. Então, exemplo assim, o que a gente tem que ser, gente? A gente tem que ser co-criador. Tem pessoas que você pode ver, tem pessoas que não têm ideias, não tem, mas tem força de realização. Não é? É verdade. Tem força de persistência. Então, gente, a gente tem que ter os dois. A gente tem que ser autodidata de saber e realizar. E tem pessoas que têm a ideia, mas parece que não tem vitalidade para realizar, parece que não materializa. A gente nota isso assim, com frequência, porque às vezes se você força aquela pessoa para tomar uma atitude que ela não está dentro dela, ela não consegue realizar nada. Não. Ela não vai além. Não vai. Então a gente até acaba desistindo de estimulá-la, porque ela não tem capacidade de interagir, de ir além daquilo, Sim, né? Então, como é que é a atitude certa? É você continuar motivando ou você abandonar o barco e falar, peraí, ela que tem que se mexer, ela tem que ir atrás disso, porque... É o tempo. Porque às vezes nem ela percebe que está assim também, né? Nem ela. Eu gosto sempre de dizer, que é uma questão, uma percepção minha, que tem pessoas que ainda nem estão encarnadas no corpo. Ah, é? Que estão na sombra. Porque, na verdade, o que de fato nos faz ser uma pessoa encarnada? Eu sou inteira, desde o meu pé até a minha cabeça. Eu conheço todo o meu corpo. Eu sei de todo o meu corpo. E não é fisicamente que você está falando, né? Você está falando de algo muito maior que isso, Isso, né? é muito maior. Então, exemplo assim, se você não sabe o que está acontecendo com o seu estômago agora, nesse momento, você está totalmente inconsciente. Então, a nossa questão é a gente cada vez mais falar assim, não, meu fígado, tô sentindo... Eu vejo meu fígado por dentro, entende? Eu vejo o meu fígado. E aí, naquele momento, eu já posso ter uma ação para ter um equilíbrio para aquele órgão. Que é o que a medicina chinesa faz. Bem feita. Então, assim, só que a gente também não pode depender de medicinas externas. A gente tem que ser a própria medicina. Mas então... Mas isso eu falo que é um pouco utópico pro momento agora. Pois né? né? Então, mas a gente tem que, ao máximo, desenvolver isso. Né? Legal. E ajudar os outros a também desenvolver. Porque, na verdade, a gente já tem. Uma questão da gente relembrar. Então, por isso que eu falo de descongestionar os corpos. Então, como é que a gente descongestiona? Alimentação. Né? Primeiro, uma alimentação. Então, a gente sabe que o jejum é uma coisa importantíssima, é milenar. Inclusive, tem esse jejum contínuo aí que o pessoal está fazendo, praticando agora aí, né? Sim, mas eu sempre falo, gente, tomar cuidado. Eu sou nutricionista também, mas tomar cuidado com o jejum. Porque, exemplo assim, se o seu corpo, tanto o corpo físico, o próprio corpo energético, o mental e o emocional, né, eles estão muito poluídos. Quando você for fazer um jejum, o que vai acontecer? O seu corpo, ele vai querer o quê? Acordar. Porque o jejum, ele é um acordar das consciências, né? Você vai acordar. E aí, pra acordar, ele primeiro precisa limpar a casa. Pra limpar a casa, ele tem que tirar a toxina. Só que se seu corpo não estiver bem nutrido de minerais, de macronutrientes, essa toxina é um veneno e te mata. Então, tem muita gente que faz jejum e morre porque não preparou o corpo para esse preparo. Então, primeiro tem que ser o contrário. Primeiro deixa o teu corpo mais suave, mais sutil. Primeiro você vai aos poucos. Então, exemplo assim, se você adora tomar Coca-Cola, né, ou alguma outra coisa, faz o jejum desse. O jejum é você retirar. Então retira, vai aos poucos, vai retirando. Retira açúcar, que é bem nocivo, todo mundo sabe retira disso. O açúcar. O excesso de sal também, que começa a complicar pra você. Enfim, vai dosando tudo, que o veneno tá na dose que você toma dele, né? Isso, você... Porque, na verdade, a gente tem que estar o quê? O estômago que a gente fala, né? Tem um livro muito legal que fala sobre a questão do corpo. Ele é a forja, ele é o laboratório. Então, ou seja, como é que eu vou ter a capacidade de receber o alimento espiritual... Porque eu tenho que digerir aquilo para chegar no meu corpo todo, se meu estômago tá todo bagunçado. Não tem como. Porque, na verdade, gente, aonde tá o espírito? Onde tá o espírito, Fred? Pois é. Onde tá? É fácil esse. Onde tá o espírito? Onde tá? Aqui, não é? O espírito tá no sangue. Ah, no sangue? Tá no sangue. Não é mente isso? Não, tá no sangue o espírito. Sabe por quê? Por quê? Vamos lá, o espírito, lembra que eu falei que a gente tem que equilibrar os 4 elementos para chegar no quinto, tanto é que a gente tem 5 mãos. A gente já tá 5 dedos. 5 dedos, 5 mãos é muito. Mas a gente já tinha que estar na quinta, vibrando aqui, né? A gente já tinha que estar vibrando aqui. O ser humano ainda tá vibrando embaixo. A gente estudou isso, né, a teosofia? Sim. E olha que interessante. O que tem o sangue? Não tem água? Tem água, elemento água. O sangue não tem ar? Oxigênio. Tem elemento. O sangue não tem minerais? Terra. E o sangue não tem fogo? Que é quente. Claro. E o sangue não chega a todos os lugares do seu corpo? E o que acontece? A gente sabe que o espírito tem que comandar o veículo terreno dele. E por onde ele comanda? Pelo sangue. É pelo sangue. É verdade, tem tudo a ver mesmo. É pelo sangue. Sabe como a gente sabe disso?
Porque, na verdade, o sangue, então vai através do quê? Do cara do chakra, do timo, e da vibração que você está emanando aqui. E aí você consegue comandar aqui. Então é uma junção, porque na verdade você tem que fazer uma junção. Quando a gente fala da parte sexual, você tem que ter a questão da relação sexual com amor e com consciência. É legal, seria você o perfeito, tem que fazer, né? É o perfeito, você tinha que fazer isso. Como é que a gente vê isso? As pessoas só estão aqui, né? Tá sem amor e tá sem consciência. É verdade. Então elas têm que vibrar nesses três, né? Pra subir. Então isso que é interessante da gente compreender. Então, E cada vez mais assim, se perdendo isso, né? Você fala, poxa, a vida tá tão corrida, a gente tá se deixando tanto levar pelas coisas, que esquece desses compromissos com você mesmo, né? Fala, peraí, o que eu busco no outro? Porque às vezes a pessoa não está satisfeita com o outro ou com a outra, e vai buscando, não sabe mais como busca e por que busca, e continua buscando, né? Sim. Só que o próprio eu dele, tá perdido, não está se encontrando, então não vai achar nunca o outro, né? Agora, o que eu acho interessante que você falou sobre sexo, o que a gente fala dos transgêneros hoje, por exemplo? Então, na verdade, é que nem eu falo, não existe certo e errado. O que eu coloco, gente, é uma questão assim. Hoje em dia... Porque ele é o yin ou é yang. Sim, o que acontece? O que a gente tem que entender é o seguinte. A gente tem uma imagem e semelhança de Deus. Então, cada um de nós tem uma imagem e semelhança, que é o resultado final de todas as experiências, desde a mineral, vegetal, animal, humana, e aí a gente já começa. Angélica aqui, Angélica semideus e Deus já é uma questão já espiritual. E o que nós somos? Nós somos protótipos. Somos protótipos para um dia chegar nessa construção final. Então o que acontece? Se quanto mais eu acalmo essa minha personalidade e escuto a voz, mais eu vou me aproximando dessa semelhança. Ou seja, eu tenho que ser refinado. A gente fala que a gente está mudando o sistema lunar para o sistema venusiano. Nós temos que ser refinados, elegantes, né? Então é esse o padrão que a gente tem que chegar. O que acontece, né? O sexo, ele é ainda uma coisa muito instintiva, né? Quando a gente não sabe ter o amor e a consciência. E aí tem os dois pontos. Ou gente que reprime demais, ou gente que abre demais. Exato, Não tem um equilíbrio. Termo, né? Tem o meio termo. E aí o que acontece? A gente vai se perdendo. Quem é muito aberto vai se perdendo, né? Porque a gente sabe que cada vez que você tem uma questão de você tirar o seu sêmen, que é semente, você acaba trazendo o que é do outro. Tem essa questão de mistura de astral. E aí você já se perde, porque você não sabe mais quem é você. Fica uma bagunça energética, né? Energética. E às vezes, o que acontece? A gente tem os filtros, né? Então, assim, a gente tem um corpo físico, tem o filtro do corpo energético e tem os filtros para os outros corpos. E aí o que acontece é que a gente às vezes rompe esses filtros. Rompe os filtros. Exemplo, uma pessoa que às vezes a gente fala um pouco, né, das pessoas que têm acesso, elas não sabem o que é realidade e o que não é, quando elas têm acesso ao astral. Então a gente pode... Eu não gosto de falar que é esquizofrênico, gente, mas pessoas que se rompem e aí elas veem o astral. Não vem a parte espiritual, é diferente, mas vem o astral. Rompeu por uso ou excessivo de sexo, de droga, de pensamento, vibrou muito naquilo. E o que acontece? A vida é movimentação. Então, se você ficar só movimentando naquilo, você se apegou num pensamento, se apegou numa prática, você rompe e aí você vai ver o que você fez. Aí não tem como fugir, porque você vai ver mesmo, né? E aí é uma questão. Então, essa questão da parte sexual, ela é muito importante, porque quanto mais você se valoriza, você vai encontrar alguém que te valoriza, e isso é uma coisa... A questão não é quanto mais você se conhece, menos sexo você faz. Não é essa, não é essa troca, mas é com certeza alguma coisa similar, no sentido de, eu vejo assim, né? De você colocar aquilo pra fora quando realmente merece ser colocado. Isso, porque é uma semente. Porque é uma semente. Uma troca, né? Uma troca. Se a gente tivesse ao contrário, a gente tivesse a vitalidade... que perde, né? Perde vitalidade, muita vitalidade. Que perde muito. Quando o cara é jovem, a menina é jovem, é uma descoberta total. Então você vai com toda a fúria e tal. Aí você começa a ganhar maturidade, intenção, e o objetivo é, peraí, isso aqui agora a gente vai aplicar melhor, né? Porque pra quem merece, né? Como deve ser feito. Porque quando você é jovem, você atira pra todos os lados.
Aí quando você Que é começa a ter descoberta mesmo, né? É quando você descoberta. tem um pouco mais. Porque a maturidade é aquela questão, eu sei o que é melhor, eu sei, eu não sei o que. Eu não fico perdendo tempo. Na maturidade a gente não perde tempo. A gente a maturidade, eu gosto de falar que é Capricórnio. É atitude certeira, se acerta. Você vai naquele verdade. alvo, é aquele alvo. Quando a gente é jovem, não. A gente não sabe se aquela minha ação ela vai ter frutos, vai retornar, né? O Capricórnio, você fala que ele é o mais velho do zodíaco, por isso que ele é o mais certeiro, assim, É porque mira bem, ele né? carrega a sabedoria, né? O Capricórnio carrega. Os deuses são capricornianos. Eles têm chifres, né? Eles são capricornianos. Eles têm essa questão de luz. Eles carregam a luz dentro deles, né? O que aconteceu é que a gente também vibra na sombra dos signos. Os signos também têm sombra. Então, exemplo assim, se você não trazer junto o Sagitário, que é a fé, é o otimismo, é o oba-oba, você fica ranzinza demais, você fica chato demais, você perde, você acha que tudo é pessimismo. Então, assim, você tem que alinhar todos os signos dentro de você. Você tem que viver todos os signos, que é os 12 trabalhos de Hércules. Essa é a questão, né, Marcela? Vibrar o cardíaco, né? Que é o chakra cardíaco. Que é o cardíaco. Então, qualquer dica que você pode dar para o nosso internauta a respeito de tudo que nós conversamos, é lógico que eles vão te procurar para você fazer as suas consultas e tal, mas assim, para viver bem essa nova era com uma relação mais saudável. Viver bem a nova era, eu sempre falo assim, primeira coisa, você tem que ter atitude, afirmação. Tem que valorizar, se valorizar. Então, que nem o Fred falou, não dá pra gente rebaixar nossa energia pra qualquer coisa. Porque depois pra gente abrir essa energia de novo é mais desafiador. E eu creio que é você não perder a fé no caminho. Por mais que você não saiba pra onde você vai, continua indo, né? Vai se encontrando. E a questão que eu sempre falo pras pessoas é: o momento certo chega, as coisas certas, pra você desfrutar da melhor maneira. Porque a gente às vezes quer ir lá pro resultado sem ter a capacidade de desfrutar aquilo. Existe um conto muito bonito, que é um conto milenar chinês, que eles falam que os mestres têm uma árvore sagrada que ela dá um fruto a cada 4.000 anos. Nossa Senhora! E eles fala que essa árvore só é destinada aos mestres, de fato, porque você tem que ter uma paciência de 4.000 anos para conseguir apreciar, tanto em sensorial como, né, além espiritual, aquele fruto. Então, assim, o que a gente vê hoje é que as pessoas, elas estão numa carência, numa ânsia, elas acabam de pedir a comida, elas comem em 5 segundos, porque elas estão com fome de Deus, na verdade. E na verdade Deus não está fora, está dentro. Por isso que esse conto é muito bonito. Porque na verdade essa busca, essa paciência no dia de hoje está em falta, né? Marcela, a gente está vivendo 16 horas dia, né? Não é mais 24, né? A gente está vendo que está tudo muito rápido, muito acelerado. Então, mas o que a gente tem que fazer? Pôr o pé no freio. Então, aí o lance é esse. Como é que você vai equilibrar um mundo totalmente acelerado que está aí, né? Em todos os sentidos. Porque você está falando sobre relacionamento, sobre vida social, sobre trabalho, sobre família. Então, quer dizer, peraí, eu vou buscar aquilo que me importa buscar. Mas cada um tem uma história de si sobre o que é importante. Então, qual que é a dica que você dá para eles? Olha, eu falo que a gente tem que encontrar a luz, pra gente sair de onde a gente tá. E todo mundo tem que olhar para a mesma luz. A questão é que a gente não tá olhando para a luz, a gente tá olhando para aquilo que a gente acha que é luz. E por isso que tá desfocando todo mundo. E a gente tá perdendo a energia que a gente tem pra gente se unir de fato, para que a gente possa ir pro mesmo local. Porque quando a gente vai para aquilo que é luz, de compartilhar a mesma luz, é onde a gente vai ter a fraternidade, a igualdade, a liberdade, que é a vibração da Revolução Francesa, que é a vibração da Era de Aquário. A questão é que as pessoas estão perdendo, na verdade, se perdendo através de falsos profetas, exato, de isso que falsa eu te falar, luz, por exemplo. Estão ainda vibrando muito no externo. Porque templo é dinheiro, né, Marcela? Templo é dinheiro, então... E outra coisa, o que eu sinto muito, que é um vídeo que eu também já fiz isso, a gente tá vendo fácil de ver, são os dois mundos. Existe realmente 2 mundos, você vai ter que escolher, não dá mais pra ficar em cima do muro, Fred. Então, exemplo assim, se às vezes você que tá me ouvindo, você é feliz fazendo
sei lá, fazendo pipoca na rua, mas a sua família não gosta, você vai ter que escolher aquilo que te deixa feliz. E às vezes você vai ter que sair de casa para fazer isso, mas você está construindo um novo mundo e uma nova era. E o novo mundo e a nova era precisa de cada um de vocês. Precisa que vocês vibrem naquilo que te faça feliz. É engraçado porque a gente vê que todo mundo fala sobre a mesma coisa, né? Busca a sua felicidade e tal. E tá nisso, né, Marcela? Sim, tá me fazendo o que gosta, em estar bem consigo. E aí não dá pra levar o pacote do passado nas costas, porque fica pesado demais. E também passado é passado, né? Passado é passado, já foi. Foi bom, te lapidou, te ajudou, agradece. E a vida, na verdade, é uma grande impermanência. Então, exemplo assim, o que a gente tem que fazer é viver, eu tô aqui, eu tenho que dar o meu melhor no que eu posso hoje, me entregar em informação, em atitude, sabendo que daqui a alguns instantes eu vou ter que... não estar mais aqui também. Não tô mais aqui. Então a gente tem que viver isso. Muito louco isso. Só que o que acontece? Em relacionamento mesmo, a gente põe o pé no freio. E a gente fica idealizando, não, mas quando eu tiver casado depois de 10 anos, aí eu me entrego, não existe isso, gente. Só existe o agora. Então cada dia mais a certeza do agora é a única coisa que tem. E você vê que está sendo fortalecido, isso você fala, o Mindfulness fala isso, sim, todo mundo que está dentro dessa constelação familiar, todo mundo, né? Falam sobre a mesma coisa. Sim, né? E assim, o inconsciente é assim, tem gente que está com fome de comer, e tem gente que não tá com fome de, né? Então, exemplo, se você às vezes chega e você fala, nossa, parece que do nada me veio um negócio, se joga, não tenha medo, se joga naquilo, porque é o que vai te trazer transformação. É legal, né? Bom, Marcela, a gente disse tudo a respeito da astrologia com sexo hoje? Faltou alguma coisa que você queria falar? Puxa, isso não podia esquecer. De astrologia, eu acho que não, eu acho que é... Eu acho que... uma coisa que é interessante, na nova era, é interessante, esqueci mesmo. O que vai acontecer? Por que as pessoas às vezes têm que fazer penetração toda hora? Porque não se sustenta, então tem que fazer toda hora, pra ter aquele mínimo segundos de êxtase, né? Quando você tá mais inteiro com você, a frequência de fazer sexo, de penetração, ela diminui, porque o próprio sexo, ele é para procriar, para você gerar um novo ser. Só que o que acontece? Quando você olha para aquela pessoa, já te nutre. Já te dá um êxtase muito maior do que a questão da relação sexual de penetração. Então, um abraço, o convívio, a troca de carinho. Então, ou seja, a gente tem que diminuir a quantidade, né? Mas isso só diminui quando a gente tá mais inteiro com a gente, o outro tá inteiro com ele, e aí tem essa conexão. Interessante, velho. E aí isso nutre muito mais do que o próprio sexo. Que é o que acaba acontecendo com casais que são mais velhos e tal, né? Que acabam não tendo muito mais sexo. Que aí vira amizade, que é o amor altruísta. Porque na verdade o que acontece? Aqui a gente tem um potencial, é como se fosse foguete, a gente tem um potencial energético. E que a gente tem que o quê? Acumular ele de uma maneira inteligente, não reprimir, gente, para que a gente possa subir para a consciência. Se eu fico desperdiçando esse potencial energético, eu não tenho mais energia para subir. A subida acontece por volta de 63 anos de idade. Por a astrologia mostra. Que legal. Que aí com 84 anos de idade, que é 8 mais 4 dá 12, eu venci os 12 trabalhos de Hércules, faço minha revolução de Urano. Urano é o self pro Jung, Urano é a individualidade, eu me ilumino e rompo a roda de Sansara. Então quer dizer que com 84 você teria completo, vamos dizer, nesse ciclo todo aí. Com 84 anos você se iluminaria. Olha que legal, deveria ser pelo menos. Sim, com 63 você se torna um mestre, que aí depois você compartilha isso com a humanidade toda, e aí depois você vai para o seu processo de recolhimento, que é a última casa, que é a casa do recolhimento, a casa 12, que é a casa de uma prisão, não é que é prisão, mas no sentido de você ficar com você mesmo, para você se dissolver. Aí você dissolve a sua limitação entre você e o cosmos, e aí você volta. E aí você não precisa mais retornar. Olha que legal, hein? Então a gente consegue sair da roda de Sansara através da astrologia. Olha que legal, que bacana. Dá pra fazer tudo, gente. A astrologia, pra você se autoconhecer, é um máximo. Ela tem bastante história sobre a astrologia em vários segmentos diferentes aí. Sim. Bom, Marcelo, para o pessoal querer te achar e querer se consultar contigo, como é que é o esquema aí? É só vocês me procurarem nas mídias sociais, no YouTube também, como Nutrição Espiritual. E também no site nutridoespiritual.com.br, também ou enviar o e-mail nutriçãoespiritual8@gmail.com. Manda sua história, vem se conhecer e vem aprender astrologia. Porque o grande mestre não é aquele que fica dependente, mas é aquele que ensina o outro a se autoconhecer. É isso mesmo. Foi legal a gente estar junto aqui nessa... Obrigada, Fred. Obrigado a você. Bom, pessoal, então fiquem com
o programa Tocando Oculto, que a gente vai ter um pouco mais de Marcela para vocês no próximo programa. Fique com a gente aí.